Olá, meus amigos, quanta alegria mais uma vez estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. É uma alegria estarmos juntos, podermos estudar essa obras póstumas de Allan Kardec e poder compartilhar com todos vocês que acompanham no canal. Hoje, exatamente 17 de junho de 2022, nós estamos na primeira parte titulada Teoria da Beleza, tá? Esse texto aqui, entre aspas, não é de Kardec, mas ele tinha essas anotações e alguém optou em dar esse material para ser publicado, tá? Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, para nós é sempre um motivo de muita alegria termos essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome para juntos estudarmos a obra espírita e termos ainda uma nova felicidade, poder compartilhar com outros irmãos através do canal. Sabemos e temos consciência, divino amigo, que todo esse trabalho foi planejado por Ti. E dentro desse Teu planejamento, nós Te rogamos uma vez mais o amparo da espiritualidade amiga, a inspiração de que necessitamos para uma melhor compreensão do estudo espírita. Te pedimos a permissão, Senhor, o amparo, a assistência de que tanto necessitamos e a nossa gratidão sempre por essa oportunidade. Que Tua bênção, divino amigo, possa cair sobre todos nós. Que assim seja. Então vamos lá continuar. Estamos lendo aqui a anotação do livro de Charles Richard. E vamos lá dar continuidade a esse material. Vamos? Lembra que não é Kardec, isso faz parte do livro, tá? Não quero, pois, dizer de modo algum que a fealdade haja desaparecido completamente das nossas frontes e que a marca divina se acha, afinal, posta em todas as máscaras que velam uma alma. Longe de mim uma afirmação que poderia ser facilmente contestada por toda a gente. A minha pretensão se limita a constatar que, num período de 2000 anos, tão pouca coisa para uma humanidade que tanto tem a viver. A fisionomia da espécie já melhorou sensivelmente na concepção dele. Creio, além disso, que as mais belas figuras da antiguidade são inferiores às que diariamente podemos admirar em nossas reuniões públicas, em nossas festas e até no trânsito das ruas. Se não fosse o receio de ofender certas modéstias e também o de excitar certos ciúmes, confirmaria a evidência do fato com algumas centenas de exemplos conhecidos de todos no mundo contemporâneo. Os adoradores do passado enchem constantemente a boca com a famosa Vênus de Médici, que lhes parece o ideal da beleza feminina, sem se darem conta de que essa mesma Vênus passeia todos os domingos pelas avenidas de Arles, em mais de 50 exemplares. Sendo poucas as nossas cidades, sobretudo ao do sul, que não possuam algumas delas. Sob aquela influência teológica que deteve Copérnico e Tycho Brahe, que perseguiu Galileu e que, nesses últimos tempos, obscureceu por um instante o gênio do próprio Cuvier, a ciência hesitava em sondar os mistérios das épocas antediluvianas. A narrativa bíblica, admitida ao pé da letra no mais estreito sentido, parecia haver dito a última palavra acerca da nossa origem e dos séculos que nos separam dela. Mas a verdade, impiedosa nos seus acréscimos, acabou por romper a túnica de ferro em que a queriam aprisionar para sempre, pondo a nu formas até então ocultas. O homem que, antes do dilúvio, vivia em companhia de mastodontes, do urso das cavernas
e de outros grandes mamíferos já desaparecidos, o homem fóssil, em suma, negado durante tão longo tempo, foi encontrado afinal, não sendo mais posta em dúvida a sua existência. Os recentes trabalhos dos geólogos, particularmente os de Boucher de Perthes, a nota do original francês. Vejam-se as duas obras sábias de Boucher de Perthes, O Homem Antediluviano e suas obras e utensílios de pedra, Paris, Livraria Espírita. Trabalhos também de Philippe e de Liel permitem que se apreciem as características desse venerável antepassado do gênero humano. Porque houve uma mudança, né, Lígia? Quando ele descobriu os fósseis daqueles homens primitivos, os homens da caverna, a gente observa que houve realmente uma mudança muito grande. Mas aqui, 1.500, 2.000 anos atrás, não mudou muito. Não mudou muito, mas realmente, se nós pegarmos os homens, os primitivos, os homens primeiros, aquele processo, aquele início de tudo, houve uma mudança na caixa craniana, nos braços, a própria coluna, né, ficou mais ereta, arcada dentária, então houve um processo realmente de mudança, né? Mas lá dos nossos antepassados mesmo. Antediluvianos, como ele diz aqui, né? Antediluvianos, exatamente. E é por isso que ele vai usar o termo aqui, olha, o homem fóssil, que é a comprovação, né? Apesar de tentarem negar, porque as pessoas têm um preconceito enorme, preferem acreditar na parábola de Adão e Eva, que é uma parábola riquíssima, do que acreditar nesse processo de evolução do organismo. Ora, apesar dos contos imaginados pelos poetas sobre a beleza original, e não obstante o respeito que lhes é devido como chefe antigo da nossa raça, a ciência é obrigada a atestar que ele era de prodigiosa fealdade. Seu ângulo facial não passava de 70 graus. Suas mandíbulas, de considerável volume, eram guarnecidas de dentes longos e salientes. Tinha fugidia à fronte e as têmporas achatadas. O nariz esborrachado, largas as narinas. Em resumo, esse venerável pai devia assemelhar-se bem mais a um orangotango do que aos seus afastados filhos de hoje. E a tal ponto que, se não houvessem achado ao seu lado as achas, se tem uma nota aqui que diz que é arma antiga com a forma de machado, as achas de sílex que fabricara e, em alguns casos, animais que ainda apresentavam traços das feridas causadas por essas armas primitivas, poder-se-ia duvidar do papel que ele desempenhava na nossa filiação terrestre. Não somente sabia fabricar achas de sílex, como também clavas e pontas de dardos da mesma matéria. A galantaria antediluviana chegava mesmo a confeccionar braceletes e colares de pedrinhas arredondadas para adorno, naqueles tempos longínquos, dos braços e pescoços do sexo encantador, que depois se tornou muito mais exigente, como todos podem testemunhar. Não sei o que pensarão a respeito disso as elegantes dos nossos dias, cujas espáduas cintilam de diamantes. Quanto a mim, confesso, não posso me furtar a uma emoção profunda ao pensar nesse primeiro esforço que o homem, mal diferenciado do bruto, fez para agradar a sua companheira, pobre e nua como ele, no seio de uma natureza inóspita, sobre a qual a sua raça há de reinar um dia. Ó distanciados avós, se já sabíeis amar com as vossas faces rudimentares, como poderíamos nós outros duvidar da vossa paternidade ante esse sinal divino da nossa espécie? É, pois, manifesto que aqueles humanos informes são nossos pais, uma vez que nos deixaram traços da sua inteligência e do seu amor, atributos essenciais que nos separam da besta. Besta aí na condição de um animal, tá? Podemos então, examinando-os atentamente, despojados das aluviões que os cobrem, medir, como a compasso,
o progresso físico que a nossa espécie realizou desde o seu aparecimento na Terra. Ora, esse progresso, que faz pouco tempo podia ser contestado pelo espírito de sistema e pelos prejuízos de educação, assume aqui tal evidência que não se pode mais deixar de reconhecê-lo e proclamá-lo. Se alguns milhares de anos podiam dar margem a dúvidas, algumas centenas de séculos as dissipam irrevogavelmente. Como somos jovens e recentes em todas as coisas, ainda ignoramos o nosso lugar e o nosso caminho na imensidade do universo e ousamos negar progressos que, por falta de tempo, ainda não puderam ser reconhecidos. Crianças que somos, tenhamos um pouco de paciência e os séculos, aproximando-nos da meta, nos revelarão esplendores que, no seu afastamento, escapam aos nossos olhos que mal se abriram. Mas, desde já, proclamemos em altas vozes, pois que a ciência nulo permite, o fato capital e consolador do progresso, lento, mas seguro, do nosso tipo físico, rumo a esse ideal que os grandes artistas entreviram, graças às inspirações que o céu lhes envia, revelando-lhes seus segredos. O ideal não é produto ilusório da imaginação, um sonho fugitivo destinado a dar, de tempos em tempos, compensação às nossas misérias. É um fim assinado por Deus aos nossos aperfeiçoamentos. Fim infinito, porque só o infinito, em todos os casos, pode satisfazer ao nosso espírito e oferecer-lhe uma carreira digna dele. Nossa irmã Lígia, ajudando na leitura do livro do Sr. Richard, a partir desse momento vamos ver o comentário do professor Allan Kardec. Diz assim: destas judiciosas observações, conclui-se que a forma dos corpos se modificou em determinado sentido e segundo uma lei. À medida que o ser moral se foi desenvolvendo, que a forma exterior guarda relação constante com o instinto e os apetites do ser moral, que, quanto mais seus instintos se aproximam da animalidade, tanto mais a forma se aproxima dela. Enfim, que à medida que os instintos materiais se depuram e dão lugar a sentimentos morais, o envoltório externo, que já não se destina à satisfação de necessidades grosseiras, toma formas cada vez menos pesadas, mais delicadas, em harmonia com a elevação e a delicadeza das ideias. A perfeição da forma é, assim, consequência da perfeição do espírito, donde se pode inferir que o ideal da forma há de ser a que revestem os espíritos em estado de pureza, a forma com que sonham os poetas e os verdadeiros artistas, porque penetram pelo pensamento nos mundos superiores. Olha o que o Kardec está falando aqui. Desde muito tempo, aí você pega, o Chico Xavier tinha uma forma física bela? Não. Mas ele era bonito? Todo mundo que conhecia depois ficava apaixonado. Apaixonado. Então, eu acho que é essa beleza moral que ele fala, que reflete, que a gente sabe que o corpo perispiritual, ele tem uma forma específica. E quando nós somos seres primitivos, a gente acaba tendo uma forma perispiritual grosseira, bem mais grosseira. E à medida que o espírito vai evoluindo, essa forma perispiritual vai ficando cada vez menos densa. E a gente também percebe as pessoas que são perversas, são agressivas, apesar de ter um rosto, o que a humanidade poderia considerar de belo, mas a gente olha para a pessoa e a gente percebe traços agressivos, ela tem marcas no rosto, vincos, um olhar, uma forma que você identifica um monstro ali, não é verdade? Desde muito tempo se tem dito que o semblante é o espelho da alma. Esta verdade, que se tornou um axioma, explica o fato vulgar de desaparecerem certas fealdades sobre o reflexo das qualidades morais do espírito e o de, com muita frequência, se preferir uma pessoa feia, dotada de eminentes qualidades, a outra que apenas possui a beleza plástica.
é que semelhante fealdade consiste unicamente em irregularidades da forma, sem, contudo, excluir a finura dos traços, necessária à expressão dos sentimentos delicados. Olha, tá vendo? Do que precede, pode-se concluir que a beleza real consiste na forma que se apresenta mais afastada da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito. Quantas vezes a gente olha para um homem que você diz é belo, mas quando você se aproxima, você vê um monstro ali, você vê um animal feroz. E quantas vezes você se aproxima de uma mulher e diz, nossa, que mulher bonita, você se aproxima, parece que você está se lidando com um felino, né? De tanta, ou até mesmo com uma cobra peçonhenta. E tem um jeito, tem uma forma, é uma coisa impressionante. Eu que convivo com um felino dentro de casa, eles são manhosos, né? Eles são interesseiros, eles calculam, né? Os felinos, eles têm um pouco disso. São muito isolados, muito na deles. E quantas pessoas não se deparam, às vezes, com essas atitudes, né? Então ele diz assim, do que precede, pode-se concluir que a beleza real consiste na forma que se apresenta mais afastada da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. Influindo o moral sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se, primeiro, que o tipo de beleza consiste na forma mais apropriada à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Segundo, que à medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório irá se aproximando do ideal da beleza, que é a beleza angélica. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo em sentido absoluto. Porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não pode prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Que essa teoria dos traços fisionômicos era o que estava em voga na época e que isso se acreditava uma realidade. Nos é um absurdo hoje, mas se acreditou nisso por muito tempo. E Kardec estava no tempo dele, né? E daí vem as notas explicativas. A Mita irá ler a nota, tá? A Lígia pulou e disse, que absurdo! E a Carla comenta, mas tia, tem a nota explicativa e a Mita vai ler novamente. É preciso salientar que no século XIX as teorias raciais estavam em voga, dando status científico às desigualdades entre os seres humanos. Kardec, porém, codificou toda uma doutrina, o Espiritismo, que tem como base a igualdade entre os homens, pois que todos somos espíritos em busca de evolução. Em busca de evolução, as raças seriam apenas roupagens que vestimos durante determinada encarnação. Essa obra nós estamos aqui em que ano? 1870. Qual foi o período da escravidão aqui no Brasil? A hora é 1888. Mas vocês recordam que os negros, perante a igreja, não tinham alma. Eram considerados como bichos, animais. Tá? Então a gente tem que entender o texto, mas saber em que século ele foi escrito, tá? Olha aí, ó. Eis porque podemos, sem presunção, creio dizer-nos mais belo que os negros e os hotentotes, né, que são os africanos, né, gente? Mas também pode ser que, para gerações futuras, melhoradas, sejamos o que são os hotentotes em relação a nós. E quem sabe se, quando encontrarem os nossos fósseis, elas não os tomarão pelos de alguma espécie de animais? Com certeza. Lido na Sociedade Espírita de Paris, este artigo se tornou objeto de grande número de comunicações, apresentando todas as mesmas conclusões. Transcreveremos apenas as duas seguintes, por serem as mais desenvolvidas. Então, nós tivemos psicografia falando sobre essa teoria da beleza, tá? Que vai ser o nosso próximo estudo para fechar esse capítulo da teoria da beleza, que o professor Allan Kardec trouxe as observações de um escritor, Richard, e logo depois ele fez uns comentários e agora ele chama os espíritos, né? Porque houveram várias comunicações e dessas várias comunicações
O professor Allan Kardec selecionou 2 e nós iremos estudar, se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro. Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando ele descobrir os fósseis daqueles homens primitivos, os homens da caverna, a gente observa que houve realmente uma mudança muito grande. Mas aqui, 1.500, 2.000 anos atrás, não mudou muito. Não mudou muito. A gente sabe que o corpo perispiritual, ele tem uma forma específica. E quando nós somos seres primitivos, a gente acaba tendo uma forma perispiritual grosseira, bem mais grosseira. E à medida que o espírito vai evoluindo, essa forma perispiritual vai ficando cada vez menos densa. E a gente também percebe as pessoas que são perversas, são agressivas, apesar de ter um rosto, o que a humanidade poderia considerar de belo, mas a gente olha para a pessoa e a gente percebe traços agressivos, ela tem marcas no rosto, vincos, um olhar, uma forma que você identifica um monstro ali, não é verdade? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.